Olá, meus caros amigos! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Nesta semana recebi um vídeo muito interessante no qual uma amiga próxima de Chico Xavier relata um fato curioso entre Chico e um Exu de cemitério. Sabemos que Chico teve muitos amigos espirituais ao longo da vida, mas nunca foi mencionado que ele tivesse contato com um Exu em um cemitério. A conversa que eles tiveram vai surpreender você. Antes de irmos para o vídeo, quero pedir a você, que está passando por dificuldades na vida, para deixar seu nome em nossa corrente de oração. Vamos orar pela sua cura e libertação. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. No final do vídeo, eu volto para dar minha opinião sobre o assunto e agregar ainda mais valor. O Chico gostava de ir ao cemitério, sentar. Para ele morto não era nada. Ele sentava num túmulo e ficava ali fazendo as preces dele e tal. Um dia ele foi à noite, louco. Ele foi à noite, sentou na beirada de um túmulo anônimo. De repente ele vê vindo na direção dele um homem enorme, com uma capa, um sobretudo escuro. E o homem vem na direção dele. Ele começou a sentir um cheiro de bebida. Quanto mais o homem se aproximava, mais cheiro da bebida ele sentia. O espírito chegou perto dele e disse: "Boa noite, seu Chico. Eu sou o Exu do cemitério. Exu do cemitério." O Chico, com todo respeito, viu que ele era uma alma que estava ali há muito tempo e perguntou: "Qual o seu trabalho, meu amigo?" O espírito disse: "Quando eu tenho permissão dos maiores, eu retiro o espírito ainda ligado ao próprio corpo no túmulo, para então ele ser recolhido e levado. É por isso que eu bebo muito, para suportar o cheiro dos corpos já completamente em decomposição." E o Chico tirou o chapéu para aquele homem, porque era uma alma desencarnada, bondosa, utilizada pelo mundo espiritual naquele trabalho impressionante de tirar do túmulo, do caixão, aqueles que ainda estavam profundamente ligados. Muitos leitores nos perguntam frequentemente sobre a visão do espiritismo em relação à Umbanda e ao Candomblé. Para esclarecer essas dúvidas, trazemos abaixo as respostas de Chico Xavier, apresentadas no programa Pinga Fogo, em 1971. Ressaltamos que esta publicação tem caráter meramente informativo, sem intenção de fazer juízo de valor sobre as práticas abordadas. Umbanda. Pergunta: quem são os pretos velhos, Exus e pombas gira que incorporam na Umbanda? Se são espíritos de luz, por que a necessidade de cigarro, cachaça e sons barulhentos? Chico Xavier responde: para espíritos de luz, ou seja, espíritos superiores e puros, não existem necessidades materiais. Os espíritos que trabalham nos terreiros, em sua grande maioria, ainda guardam grandes necessidades das sensações terrenas e, por isso, usam os médiuns para absorvê-las. Quando não têm, fazem-no através dos despachos. São, na classificação da doutrina espírita, chamados de espíritos mais simples. É claro que existem aqueles que, tendo condição moral mais elevada, manifestam-se nos terreiros de Umbanda, guardando os procedimentos ali adotados. Anos depois, Chico ressaltou: eu sempre compreendi a Umbanda como uma comunidade de corações profundamente veiculados à caridade com a bênção de Jesus Cristo, e nesta base sempre devotei ao movimento umbandista no Brasil o máximo de respeito e a maior admiração. Candomblé. Pergunta: qual a diferença entre as entidades de luz da doutrina espírita e os orixás do Candomblé,
que são reverenciados em seus templos com bons pratos, roupas tradicionais e músicas, isso não seria prendê-los ao materialismo? Resposta: primeiro, devemos esclarecer que a doutrina espírita não é kardecista, mas sim dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador dessa doutrina, ou seja, através de método científico, reuniu e compilou, com a ajuda de vários médiuns, as informações que hoje conhecemos nos livros básicos da doutrina espírita, quanto à diferença entre entidades de luz, ou seja, espíritos de luz, e os orixás do candomblé. Esta reside no fato de que os espíritos de luz se encontram em elevada condição de evolução moral, estando, portanto, livres das sensações materiais. Sem dúvida, as oferendas que recebem os orixás os prendem à matéria. Essa visão está detalhada na obra Plantão de Respostas, de Emanuel e Francisco Cândido Xavier, oferecendo um panorama sobre como a doutrina espírita entende essas manifestações espirituais em diferentes religiões.